Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação Movimento Una, eu gostaria de falar de novo, novamente, um pouco sobre o que está acontecendo no mundo hoje, né? Bom, hoje na terça-feira, Maduro mandou fechar as fronteiras entre a Venezuela e a Colômbia. E por quê? Porque os Estados Unidos têm uma base na Colômbia. Além disso, a Inglaterra cortou o acesso de Maduro aos fundos ao ouro venezuelano que está na Inglaterra, sendo guardado na Inglaterra. Mas tudo isso se torna até frívolo, sabe? Porque é fácil fazer uma ligação do que está acontecendo na Venezuela junto com a ligação em que a própria família toda de Trump está para ser presa, o filho dele, que fez parte do conluio com os russos, assim como ele mesmo e várias pessoas importantes da equipe do desgoverno de Trump, todos estão a um passo de serem presas, sabe? Mas isso tudo é muito frívolo. Por que é frívolo? O próprio presidente dos Estados Unidos. Porque ele é um mascote, velho. E entender realmente o que está acontecendo com o sistema tem muito mais a ver com o fato daquele seu brother que mora na rua e hoje passa fome no sol de 40 graus, sabe? Tem muito mais a ver com aquele rentista que sai do BMW dele, ou que sai com o BMW dele na garagem e se acha dono da rua e até passa por cima das pessoas na rua, entende? Tem muito mais a ver com fazer as pessoas terem consciência de que elas estão sendo roubadas, não é só por Trump, ou por Bolsonaro, ou pelos bancos, mas pelos caras de carro de mais de mais de 100 mil reais na rua, entende? Pela quantidade de gente que vive justamente do genocídio do povo, velho. A quantidade de gente que morre todos os dias, morta pela polícia, entende? Gerada justamente por esse roubo que é gerado pelo sistema ímpio, através da dívida interna. Porque tudo isso tem muito mais a ver com a sua realidade como brasileiro, entende? Apesar de você entender o macro, entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, que a qualquer momento pode estourar uma guerra aqui em cima, véio, na Venezuela, sabe? E que aquilo vai ser usado justamente por distração, mesmo, para que as pessoas que de lá assistam na televisão outra distração que não seja a de pôr o presidente do sistema ímpio na cadeia, entende? Que é o mesmo uma distração do próprio sistema ímpio que rouba o povo diariamente, velho. Sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de corrupção que está havendo hoje no país. Hoje no país existe um colúnio entre os banqueiros e os municípios. O quê? Os municípios têm as suas empresas, são as empresas municipais. E essas empresas municipais, elas criam debêntures, ou seja, papéis de dívida. E esses papéis de dívida, por exemplo, uma companhia que toma conta do metrô da sua cidade, ou então uma construtora que ajuda na construção dos pontos da sua cidade, enfim, qualquer empresa criada pelo município para que faça o serviço real que o município deve ser feito. Então eles pegam essas empresas e criam papéis de debêntures, ou seja, papéis de dívida, que essa empresa, o quê? A empresa necessita de uma certa quantidade de capital. E aí eles criam esse papel de dívida para justamente conseguir ter acesso a esse capital.
Mas eles vendem esse papel de dívida, por exemplo, uma dívida, isso está acontecendo hoje em Minas Gerais, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e acontece em todos os estados brasileiros. O município, essa empresa do município, cria esses papéis de dívida e vende ao banco. O banco acrescenta ICMS mais 11% de juros, mais os juros que chega a 14%, etc. Sabe? Então, o banco que dá 120 milhões para o município, que tira desses 120 milhões 100 milhões a prefeitura e dá 20 milhões para aquela empresa que criou a dívida, e então esse banco cobra justamente desse município mais de 880 milhões de ICMS, de juros em cima de juros. Para quê? Para dar para aquele cara que anda de BMW, se acha dono da rua e quer atropelar as pessoas no meio da rua, entende? Para todo aquele esquizorrentista que se acha superior ao próximo porque ganha dinheiro em cima do genocídio do povo e o povo não sabe. Mas a real é que o povo sabe, está dentro de todo mundo. E então existe essa justiça efervescente dentro das pessoas, sabe? Quando você vê um mendigo na rua que está passando fome justamente por causa desses esquemas de corrupções imensas, e chama de senhor aquele cara que está dentro de um carro ou está passando de terno na rua e que se acha superior a ele, mas é um ladrão corrupto que vive do sangue e suor do povo, entende? E essa justiça está dentro das pessoas. E ela quer ser cobrada a todo momento, porque a justiça fervilha assim dentro de você. A justiça é como a luz que emana, cria forma e materializa todas as coisas, porque a luz é a justiça. Assim como a luz é o equilíbrio entre